parlamentário um quadro da situação econômica, ou um quadro da situação da economia do Brasil, que é apoiada também por um quadro internacional excepcionalmente benigno e positivo. E do ponto de vista político, agora mesmo você se referia ao fato do presidente ter sido reeleito com enorme, folgada maioria. As pesquisas de opinião indicam uma aprovação recorde para um presidente nesse ponto da sua trajetória, para o Brasil, sobretudo, mas também em comparação internacional. Qual é o quadro político deste começo, recomeço, novo governo? Olha, o quadro é tão favorável quanto o quadro de opinião pública, porque no outro governo, no início do governo Lula em 2003, ele tinha 120 deputados em 513. Era o PT, o PCdoB e o PSB. Ele conseguiu fazer reformas porque eram reformas praticamente as mesmas que haviam sido propostas pelo PSDB e pelo PFL, que então passaram a ser oposição e que apoiaram aquelas reformas. Mas ele não tinha votos no Congresso. Agora ele tem. Se valer a coalizão, se ela funcionar, e ela vai ter que passar por um teste agora na escolha dos presidentes da Câmara e do Senado dentro de um mês, se a coalizão valer, o presidente Lula vai ter aí uns 330 votos, se a gente somar todos os partidos envolvidos na coalizão, em 513 deputados. Então vai ser uma situação também excepcional, em que ele vai ter nas mãos a possibilidade de fazer alguma coisa complicada, que hoje parece difícil, como, por exemplo, essa bomba relógio, que está fazendo tic-tac nos ouvidos de todos, que é o déficit da Previdência Social. Bom, nós vamos falar ainda de reformas políticas, mas antes talvez fosse o caso de nós mencionarmos, agora me parece que é o carro oficial, Vem o carro oficial, trazendo o presidente Lula da sua residência, o Palácio do Alvorada, onde ele passou o ano novo cercado de familiares. Exatamente isso, o carro oficial chegando à Catedral de Brasília, onde o tempo parece que permitiu, a cerimônia bonita vai poder ocorrer. Ele se dirigirá então de Rolls Royce. Esse é o ponto de decisão. Agora não tem mais volta. Desce do carro. Se chover, agora ele vai se molhar. Nós vemos agora o vice-presidente José Alencar deixando seu veículo. O presidente Lula agora no quadro, acompanhado da sua esposa. Não, houve tanto mistério até em torno do vestido que ela usaria. O amarelo. O presidente agora está subindo no Rolls Royce, como ele queria, acompanhado da primeira-dama, Dona Marisa, para iniciar o percurso da Catedral até o Congresso, onde ele será empossado, onde de fato começa o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Teoricamente, é interessante essas coisas da história e do cerimonial. Teoricamente, o mandato do presidente Lula terminou à meia-noite do dia 31 de dezembro. Nesse momento, nós não temos nem presidente nem vice, teoricamente, porque ele só vai tomar posse daqui a pouco. Bom, Alexandre, são aquelas ruínas da história, é melhor nem pensar nela. O carro começa a se deslocar, atrás com um Ford, chamava-se Ford Bigode, né? Ford 29, onde está o Fordeco. O Fordeco. Símbolo da industrialização do Brasil, se quiser, né? É, porque ele... O Zé Alencar é um empresário, gosta tanto de falar de economia, de indústria. Ele era montado no Brasil. Depois de uma certa época, ele chegava desmontado aqui, chamado CKD. Se a sorte é uma categoria na carreira política de personagens de projeção como Luiz Inácio Lula da Silva, hoje ele teve sorte de novo, Alexandre. A chuva que caiu em Brasília não nos permitia prever que fosse possível essa cerimônia como ela está começando a ocorrer, como ela está começando a transcorrer agora aqui em Brasília. Digamos que a chuva parou no horário. Exatamente como precisava parar. O presidente está se deslocando da Catedral de Brasília, pela esplanada dos ministérios, em direção ao Congresso, onde vai ser empossado. Para as pessoas se orientarem, ele está indo no sentido oeste para leste. Pelo eixo monumental de Brasília. Essa esplanada ela é um vasto gramado com 17 prédios de construção uniforme. E esses prédios, esses 17 prédios, abrigam os ministérios do Poder Executivo. E ela termina, William, exatamente na Praça dos Três Poderes, que reúne o Supremo, o prédio do Congresso e o prédio da Presidência da República. Ali, Executivo, Judiciário e Legislativo unidos ao fim da esplanada. E que é um triângulo de lados iguais para mostrar que os três poderes se equivalem. Isso aí se chama, em Brasília, de eixo monumental. Essa é a parte sul do eixo.
Lá vai o presidente, acompanhado da sua guarda especial, a guarda que acompanha todo o presidente brasileiro, os Dragões da Independência. Ele recebe aí a continência do comandante do destacamento de... Essa cerimônia foi muito ensaiada e para que ela seja perfeita, exige particularmente desses militares uma perícia muito grande. O cortejo está pronto e agora parece que ele se desloca com o presidente evidentemente muito contente, sorridente. Olha só, o cavalo... Você acabou de falar da perícia a um cavalo inquieto. E a inquietação de um cavalo transmite a inquietação aos que estão próximos. Eu não sei se é a inquietação do cavalo ou do cavaleiro, porque o cavaleiro precisa ter uma integração com o animal que ele monta. As pessoas se deslocam também junto do cortejo. Tá aí o Rolls-Royce levando o velho novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente que reconhece que agora recebe a herança dele próprio. O que lhe coloca um problema, que ele mesmo tem dito. Ele tem dito que não pode mais se comparar ao seu antecessor. Ele tem que se comparar agora a si mesmo. E comparar-se a si mesmo é sempre muito mais difícil do que se comparar a outra pessoa. Mesmo que ele teve 4 anos para modificar qualquer coisa que julgasse errado. O cortejo presidencial vem vindo pelo eixo monumental de Brasília, em direção ao Congresso, onde Lula vai subir a rampa. São 2 rampas, na verdade, que o presidente brasileiro sobe. A gente costuma dizer subir a rampa, referindo-se ao Palácio do Planalto, no jargão político, no jargão da reportagem política, quando, na verdade, são 2 rampas que ele tem que subir. E presidente mesmo, ele se torna dentro do Congresso. Quando ele chega ao Planalto, ele já é presidente. Oscar Niemeyer, arquiteto dos 2 palácios, gosta muito de rampas. Esse ano, em geral, a queima de fogos em Brasília é feita aí. Mas esse ano não foi, exatamente para deixar livre, para preparar o palco das cerimônias de posse. Esperando um público que a chuva impediu, de fato. Raras vezes eu tenho a impressão que Brasília viveu um período tão longo de chuvas tão fortes. Depois vai haver um show, um palco armado aí na frente do Congresso. E se não voltar a chover, provavelmente o show terá uma afluência muito grande. Alguém atravessou a frente do cortejo. Nós pudemos ver isso pela câmera posicionada um pouco mais distante ao cortejo. De longe deu a impressão de ser um fotógrafo. Mas transcorre absolutamente normal o trajeto do presidente da Catedral de Brasília até o Congresso. Mais da metade do caminho ele já percorreu. A esplanada mudou desde a inauguração de Brasília. Antes eram 11 edifícios de ministérios, hoje são 17 edifícios. Além daqueles 2 que têm um desenho arquitetônico específico, que são os da Justiça e do Itamaraty. O irônico é que todos os ministérios construíram anexos que têm o triplo da área do ministério original numa mesma época em que se introduziu a informática. Parece um paradoxo. Bom, o que eles pelo menos não fizeram foi desfigurar a projeção, o desenho inicial desse eixo monumental, que é único no mundo, de fato. E nem pode, porque isso está tombado e agora Brasília é patrimônio cultural da humanidade, já há autoridades ainda acima das nacionais a controlar isso. A Unesco fiscaliza isso. É uma pena que a chuva tivesse impedido que mais pessoas pudessem participar desse momento. Porque o público é que dá o colorido da festa, né? Os batedores abrem caminho, faltam poucos metros até a chegada do Congresso. Esses batedores são da Polícia do Exército. Nós estamos falando agora há pouco de política, Alexandre, e algo que não vamos ver hoje é um novo ministério. Não vamos ver hoje, não vamos ver em 30 dias. Até o ministro que pediu demissão, ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, até a ele, Lula pediu que permanecesse até que ele pudesse nomear outro.
Há uma relação, ao que se comenta, e é a pergunta que eu faço a você agora, entre a eleição das duas casas do Congresso, da Câmara e do Senado, e a nomeação dos ministérios, o que nos faz supor que ainda vai depender de muita negociação política, Sim. exatamente a distribuição desses cargos e tudo que vem debaixo deles, até que o presidente possa apresentar a sua equipe, ou melhor dizendo, a sua nova equipe. Embora muita gente pense que o presidente está assim, numa saia justa, não tem condições de nomear agora os ministros, na verdade ele é o que tem a posição mais cômoda nisso tudo. Porque quem está não quer sair, quem está fora quer entrar. Então está todo mundo agradando o presidente. Ao mesmo tempo ele vai esperar para ver se a coalizão funciona, vai esperar como os partidos vão se entender, para só depois agir. E o primeiro foco de atrito é a escolha do presidente da Câmara, em que há a vontade de muita gente dentro do PT de fazer o seu líder, Arlindo Quinalha, presidente da Câmara, e parece que a vontade pessoal do presidente é manter o Aldo Rebelo, Que é o atual presidente da Câmara. que paradoxalmente, embora seja do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, tem o apoio do PFL, que é tido como um partido de direita. Os PFListas acham que foram muito bem tratados por Aldo Rebelo lá na Câmara. Então vai ser um foco de atritos. As próximas semanas, as próximas 3 semanas serão palco. Depois das férias, porque essa briga. ele tem dito que primeiro quer viajar ainda com Dona Marisa por uns 10, 15 dias em janeiro, deve ir também a Cuba. Está comemorando hoje 48 anos de ditadura de Fidel Castro. 48 anos, meu Deus. E depois, na volta, é que ele fala de economia e apresenta a sua nova equipe. Ele está chegando nesse momento ao Congresso Nacional. Aí eu estou vendo que ele não vai subir a rampa. Ele vai pela garagem. Como você dizia, Oscar Niemeyer, que é quem projetou o prédio do Congresso, considera esse monumento. Não, ele está a sua passando principal agora obra. pela frente da rampa. Nesse momento ele... Vamos ver se ele vai... Vai subir a rampa, sim. Decidiu subir a rampa, puseram... porque Tem um essa tapete rampa se vermelho e torna tudo. muito escorregadia, molhada. É mármore branco, muito polido. Temos aí o tapete vermelho, Pois que é é. de rigor com o chefe de Estado. Será que o tapete não está encharcado? Pronto, o presidente Dona Marisa se dirige. Foi posto agora o tapete, inclusive, para evitar justamente esse perigo que você mencionava. Eles tiveram o tapete enrolado até o último momento. Ele deve ser recebido no alto da rampa pelo presidente do Congresso, É o Renan Calheiros. que também preside o Senado. Os dois estão de gravata vermelha. E Dona Marisa está com o amarelo. Amarelo radiante, digamos. Esse amarelo em época eleitoral poderia... Ser uma interpretação muito irônica. Só que as eleições já passaram. Pronto, nesse momento, o presidente reeleito é recebido pelos presidentes das duas casas do Congresso Nacional. Olha só, é a chuva que tornou a esplanada quase vazia. É muito pouca gente, né? Ali na frente não Mas, tem de qualquer 5.000 maneira, não pessoas. tira o simbolismo desse momento. É uma jovem democracia a nossa. Eu imagino que em Washington, quando há inauguração de um novo mandato, caindo neve, não deve ir muita gente também, né? Não, vai muita gente na festa depois, mas na posse, por exemplo, Clinton, que foi reeleito, não é um momento assim apoteótico. Sucessão de gravatas vermelhas. A do Renan Os tá quatro, né? mais Aldo clavinho, Rebelo colocado à esquerda do vídeo. À esquerda de Aldo Rebelo está o vice-presidente José Alencar, depois o presidente Lula e depois Renan Calheiros, presidente do Senado, seguidos das suas esposas. As gravatas parecem que estão no mesmo passo que
e os principais homens da República. A gente fica imaginando o que Lula estaria a dizer a Renan Calheiros naquele momento, tão sorridente. Aqui de costas, José Sarney, Edson Lobão. José Sarney, ex-presidente da República, um dos principais apoiadores do presidente Lula. Um dos principais articuladores agora do novo ministério e das eleições dentro do Congresso. O que acontece agora? O presidente se dirige depois de passar pelo salão e cumprimentar várias pessoas, toda a classe política brasileira, boa parte dela está nesse momento lá dentro. O presidente vai ao plenário. No plenário ele ouve um breve discurso do presidente do Congresso e depois ele mesmo, o presidente, fará um pronunciamento. Eu imagino o esforço que fizeram os senadores. Eu estou vendo ali, há pouco o Romeu Tuma cumprimentou o presidente, é o corregedor do Senado, o senador que veio do Acre, outro de Rondônia, o esforço que fizeram para passar o fim de ano com as famílias e tomaram um avião pela manhã para vir para cá. A ideia, que já se fala muito, é substituir alterar essa data de 1º de janeiro, voltando à data anterior. Já foi 15 de março, por exemplo. Tancredo foi eleito numa eleição indireta em 15 de janeiro para tomar posse em 15 de março. Esse ano o governo brasileiro, inclusive, desistiu de convidar chefes de Estado ou representantes de outros países. É difícil ter uma forte presença. É difícil ter uma forte presença aqui no Brasil de outros chefes de Estado para uma cerimônia, no fundo, que é uma repetição, num dia como o 1º de janeiro. Aliás, logo ainda no governo Fernando Henrique se falava muito da possibilidade de mudar o dia da posse, exatamente para que pudesse ser uma festa também com a presença dos principais parceiros internacionais do Brasil. O presidente se dirige agora ao plenário e no plenário quem faz a leitura do termo de posse é o deputado Eduardo Gomes, que ele é o 3º secretário na mesa da Câmara. Normalmente seria o 1º secretário, desta vez é o 3º secretário que fará a leitura do termo de posse. O presidente atravessou agora o famoso Salão Verde, né? Quem vai ler o termo de posse, então, o secretário Eduardo Gomes acaba fazendo lembranças históricas, né? Sobre o brigadeiro, que já foi candidato à presidência da República. Pronto, o presidente está entrando no plenário, sob os aplausos dos parlamentares. Esse é o plenário da Câmara, onde se reúne o Congresso, que é a sessão conjunta da Câmara e do Senado. O plenário da Câmara é o maior. É feito para 513 deputados. O Senado tem um plenário menor, são 81 senadores. Que leva o nome de Ulisses Guimarães. Que agiu nesse plenário durante a Constituinte, como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. O presidente cumprimenta e é cumprimentado nesse momento por vários dos parlamentares. Aquele famoso bolinho que se forma ali diante da mesa. A gente pode imaginar que há um número reduzido de deputados. Talvez a metade esteja lá. Isso a gente assistiu, Alexandre, nas grandes votações das crises políticas agora dos anos 2005 e 2006. O professor Luizinho ali não voltou, não conseguiu. Quer dizer, faz parte ainda dessa legislatura, né? É porque essa legislação ainda tem mais um mês. Essa legislatura, que dura 4 anos. Aí teremos o Congresso com os que foram eleitos. A sessão legislativa, como chamam, que é o período de 1 ano, a sessão legislativa de 2006 ainda não acabou. O prazo previsto para o cerimonial, para a duração deste ponto da cerimônia, que é o ponto decisivo, é onde Lula formalmente se torna presidente do Brasil a partir de agora, pela 2ª vez. O prazo previsto é para a cerimônia inteira, em torno de 1 hora. Depende de quanto tempo o presidente passará cumprimentando os parlamentares, os convidados, quer dizer, fora do plenário há aproximadamente 1000 convidados nos diversos salões, estão acompanhando essa cerimônia também por telões. Pode-se notar aí nos cumprimentos que a maioria dos presentes, o PT veio em massa. O PT está presente.
vista à mesa. Ricardo Berzoini está ali em primeiro plano, vai reassumir a presidência do PT Amanhã, pelo que... passada a tempestade do caso do dossiê. Reassume num momento difícil de negociações do PT com seus principais parceiros, como você já mencionava agora há pouco, não só pela definição de quem será o candidato do governo para a presidência, o presidente agora sobe. Mas é como fica essa passagem do Marco Aurélio Garcia para o Berzoini, e Marco Aurélio Garcia vinha conduzindo negociações. Negociações difíceis, como você dizia. Outra vez, parece que dois são os candidatos da preferência do governo, um do próprio presidente e outro do seu partido, para ocupar a presidência da Câmara, que é importantíssimo em todas as votações. Nós vimos como isso foi importante nas últimas crises políticas brasileiras. Ter ou não alguém que seja capaz de articular as votações e as negociações políticas dentro da Câmara e dentro do Congresso. Em geral, as coisas funcionam aí dentro pelas lideranças. O líder é que conduz. Há casos não. Talvez a frequência maior seja das pessoas votando por orientação do líder sem saber exatamente o que estão votando. Ou acaba muito mal, como foi o caso recente do aumento que, através das lideranças, os parlamentares tentaram se conceder de 91%, houve uma reação virulenta da sociedade. Avaliaram muito mal a reação. Deve começar nestes segundos a cerimônia propriamente dita de posse do presidente. A leitura do termo de posse pelo terceiro secretário da mesa da Câmara, o deputado Eduardo Gomes. O presidente assinará esse termo de posse. Peço que todos, por favor, ocupem seus lugares. E depois ele mesmo fará um pronunciamento. Atrás dos dois, assessorando sempre, são os diretores da Câmara e do Senado, que são os grandes conhecedores do regimento interno das duas casas. Provavelmente eles estão ali para agir se houver alguma dúvida jurídico-cerimonial. O presidente está sentado ao centro, tendo à sua direita Aldo Rebelo, presidente da Câmara, deputado pelo PCdoB, e à sua esquerda Renan Calheiros, os dois senador do querem PMDB, permanecer presidente do Congresso. nas presidências das duas casas. E se depender do presidente, essa é a configuração que ele gostaria que permanecesse. Foram os que o ajudaram. Declaro aberta a sessão do Congresso Nacional destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao presidente e vice-presidente da República, os excelentíssimos senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, reeleitos em 29 de outubro de 2006 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 14 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão lidos na forma do regimento. Convido a todos a se colocarem de pé. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva irá prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora o senhor
José Alencar Gomes da Silva irá também prestar o seu compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, respectivamente, os excelentíssimos senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, para o período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010. Solicito a todos que permaneçam de pé para ouvirmos o hino nacional.
senhor terceiro secretário, deputado Eduardo Gomes, procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse dos excelentíssimos senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, respectivamente nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 16 horas do dia 1º de janeiro do ano de 2007, perante ao Congresso Nacional, reunido em sessão solene conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, e secretariada pelo senhor deputado Eduardo Gomes, terceiro secretário, integrando ainda a mesa o senhor deputado Aldo Rebelo, presidente da Câmara dos Deputados, e o senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal. Compareceram os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e José Alencar Gomes da Silva, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal foram solenemente empossados, respectivamente nos cargos de presidente e vice-presidente da República, para os quais foram reeleitos no dia 29 de outubro de 2006 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no dia 14 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2010. Os empossados proferiram na forma do citado o artigo da Constituição o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, Raimundo Carreiro Silva, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse vai ser assinado pelos senhores presidente e vice-presidente da República, por esta presidência, pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelos membros da mesa do Congresso Nacional. Obrigado, cara. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, excelentíssimo deputado Aldo Rebelo, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor José Alencar, vice-presidente da República, excelentíssimo ministro Gilmar Ferreira Mendes, presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Antônio Fernando, procurador-geral da República, minha companheira Marisa, senhora Marisa Campos Gomes da Silva, senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas, governadores aqui presentes, senadores e senadoras, deputados e deputadas, ministros do Supremo Tribunal Federal, meus amigos, minhas amigas, minhas queridas brasileiras,
e meus queridos brasileiros. 4 anos atrás, nesta casa, em um 1º de janeiro, vivi a experiência mais importante de minha vida, a de assumir a presidência do meu país. Não era apenas a realização de um sonho individual. O que então ocorreu foi o resultado de um poderoso movimento histórico do qual eu me sentia, e ainda hoje me sinto, parte e humilde instrumento. Pela primeira vez, um homem nascido na pobreza, que teve que derrotar o risco crônico da morte na infância e vencer depois a desesperança na idade adulta, chegava pela disputa democrática ao mais alto posto da República. Pela primeira vez, a longa jornada de um retirante, que começara como a de milhões de nordestinos em cima de um pau de arara, terminava como expressão de um projeto coletivo na rampa do Planalto. Hoje, estou de volta a esta casa, no mesmo 1º de janeiro e quase na mesma hora. Tenho ao meu lado, como em 2003, o amigo e companheiro José Alencar, cuja colaboração inteligente e leal tornou menos árduas as tarefas destes 4 anos. E assim o será no governo que se inicia. Tudo é muito parecido, mas tudo é profundamente diferente. É igual e diferente o Brasil. É igual e diferente o mundo. E eu sou também igual e diferente. Sou igual naquilo que mais prezo, no profundo compromisso com o povo e com o meu país. Sou diferente na consciência madura do que posso e do que não posso, no pleno conhecimento dos limites. Sou igual no ímpeto e na coragem de fazer. Sou diferente na experiência acumulada na difícil arte de governar. Sou igual quando volta a conjugar, nas suas formas mais afirmativas, o verbo mudar, como fiz aqui 4 anos atrás. Mas sou diferente, pois sem renegar a paciência e a persistência, que aqui também preguei, quero hoje pedir, com toda a ênfase, pressa, ousadia, coragem e criatividade para abrir novos caminhos. Minhas senhoras e meus senhores, 4 anos depois, o Brasil é igual na sua energia produtiva e criadora, mas é diferente para melhor na força da sua economia, na consistência de suas instituições e no seu equilíbrio social. Em que momento de nossa história tivemos uma conjugação tão favorável e auspiciosa de inflação baixa, crescimento das exportações, expansão do mercado interno com aumento do consumo popular e do crédito e ampliação do emprego e da renda dos trabalhadores? O Brasil ainda é igual, infelizmente, na permanência de injustiças contra as camadas mais pobres. É diferente para melhor na erradicação da fome, na diminuição da desigualdade e do desemprego. É melhor na distribuição de renda, no acesso à educação, à saúde e à moradia. Muito já fizemos nessas áreas, mas precisamos fazer muito mais. O Brasil ainda possui sérias travas ao seu crescimento e fragilidades nos seus instrumentos de gestão. Mas nosso país é diferente para melhor na estabilidade monetária, na robustez fiscal, na qualidade da sua dívida, no acesso a novos mercados e a novas tecnologias e na redução da vulnerabilidade externa. O trabalhador brasileiro ainda não ganha o que realmente merece, mas temos hoje um dos mais altos salários mínimos das últimas décadas e os trabalhadores obtiveram ganhos reais em 90% das negociações salariais nesses últimos 4 anos.
Criamos mais de 100 mil empregos por mês com carteira assinada, sem falar das ocupações informais e daquelas geradas pela agricultura familiar, totalizando mais de 7 milhões de novos postos de trabalho. O Brasil ainda precisa avançar em padrões éticos e em práticas políticas. Mas hoje é muito melhor na eficiência dos seus mecanismos de controle e na fiscalização sobre os seus governantes. Nunca se combateu tanta corrupção e o crime organizado. Muita coisa melhorou na garantia dos direitos humanos, na defesa do meio ambiente, na ampliação da cidadania e na valorização das minorias. O Brasil é uma nação mais respeitada com inserção criativa e soberana no mundo. E o mundo, vasto mundo, como está 4 anos depois? Melhor em certos aspectos, mas pior, infelizmente, em tantos outros. Foram 4 anos sem graves crises econômicas, mas com graves conflitos políticos e militares internacionais. Ao mesmo tempo em que o crescimento da economia mundial permitiu um certo desafogo aos países emergentes, a relação entre nações ricas e pobres não melhorou. A solução dos grandes problemas mundiais, como as persistentes desigualdades econômicas e financeiras entre nações, o protecionismo comercial dos grandes, a fome e a inclusão dos deserdados, a preservação do meio ambiente, o desarmamento e o combate adequado ao terrorismo e à criminalidade internacional não evoluiu. Os organismos internacionais, especialmente a ONU, não se atualizaram em relação aos novos tempos que vive a humanidade. Meus senhores e minhas senhoras, um dos compromissos mais profundos que tenho comigo mesmo é o de jamais esquecer de onde vim. Ele me permite saber para onde seguir. Hoje, posso olhar nos olhos de cada um dos brasileiros e brasileiras e dizer que mantenho e manterei meu compromisso de cuidar primeiro dos que mais precisam. Governar para todos é meu caminho, mas defender os interesses dos mais pobres é o que nos guia nessa caminhada. Se alguns quiserem ver na minha primeira eleição apenas um parênteses histórico, a reeleição mostrou que um governo que cumpre os seus compromissos obtém a confiança do povo. Em outubro, nossa população afirmou de modo inequívoco que não precisa nem admite tutela de nenhuma espécie para fazer a sua escolha. Esta foi livre e soberana, como deve ser a força do povo. É uma responsabilidade enorme tornar-se o presidente com o índice de aprovação mais elevado ao final do seu mandato. Tenho plena consciência do que isso significa. Sei que a partir de hoje cabe-me corrigir o que deve ser corrigido e avançar com maior determinação no que está dando certo para consolidar as conquistas populares. O desafio é grande, porém maior é minha disposição de vencê-lo. Ouço as vozes das cidades, das ruas e dos campos e escuto muito perto a voz da minha consciência. Ela me diz que não fui reeleito para ouvir a velha e conformista ladainha segundo a qual tudo é muito difícil, quase impossível, que só pode ser conquistado numa lentidão secular. 4 anos atrás eu disse que o verbo mudar iria reger o nosso governo, e o Brasil mudou. Hoje, digo que os verbos acelerar, crescer e incluir vão reger o Brasil nestes próximos 4 anos. Os efeitos das mudanças têm que ser sentidos rápida e amplamente. Vamos destravar o Brasil,
para crescer e incluir de forma mais acelerada. Minhas senhoras e meus senhores, o Brasil não pode continuar como uma fera presa numa rede de aço invisível, debatendo-se, exaurindo-se, sem enxergar a teia que o aprisiona. É preciso desatar alguns nós decisivos para que o país possa usar a força que tem e avançar com toda a velocidade. Muito tentamos nos últimos 4 anos, mas fatores históricos, dificuldades políticas e prioridades inadiáveis fizeram com que nosso esforço não fosse inteiramente premiado. Hoje, a situação é bem melhor, pois construímos os alicerces e temos um projeto claro de país a ser realizado. Precisamos de firmeza e ousadia para mudar as regras necessárias e avançar. Não podemos desperdiçar energias, talentos, esperanças. Sei que o crescimento, para ser rápido, sustentável e duradouro, tem de ser com responsabilidade fiscal. Disso não abriremos mão em hipótese alguma. Mas é preciso combinar essa responsabilidade com mudanças de postura e ousadia na criação de novas oportunidades para o país. É necessário, igualmente, que este crescimento esteja inserido em uma visão estratégica de desenvolvimento que nosso país há muito tempo havia perdido. É preciso uma combinação ampla e equilibrada do investimento público e do investimento privado. Para lograr este equilíbrio, temos de desobstruir os gargalos e de romper as amarras que travam cada um destes setores. Isso significa ampliar e agilizar o investimento público, desonerar e incentivar o investimento privado. Sei que o investimento público não pode sozinho garantir o crescimento. Porém, ele é decisivo para estimular e mesmo ordenar o investimento privado. Estas duas colunas articuladas são capazes de dar grande impulso a qualquer projeto de crescimento. Para atingir estes objetivos, estaremos lançando já neste primeiro mês de governo um conjunto de medidas englobadas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Nosso esforço não se esgota nas medidas que anunciaremos em janeiro. Ao contrário, elas serão apenas o começo. Serão desdobradas e complementadas ao longo de todo o mandato, incorporando inclusive reformas mais amplas que seguramente estarão na pauta desta casa. Vamos realinhar prioridades, otimizar recursos, aumentar fontes de financiamentos, expandir projetos de infraestrutura, aperfeiçoar o marco jurídico e ampliar o diálogo sistemático com as instituições de controle e fiscalização para garantir a transparência dos projetos e agilizar as suas execuções. O fornecimento de energia nos próximos 10 anos está garantido pelos projetos em andamento e pelos novos e ambiciosos projetos que serão licitados em 2007. Continuaremos dando prioridade ao setor de bioenergia, no qual o Brasil ocupa a vanguarda mundial como decorrência dos esforços do nosso governo. O programa Luz para Todos, que já propiciou energia elétrica para 5 milhões de pessoas, tem como objetivo chegar até o fim de 2008 a todos os brasileiros sem acesso à eletricidade. Vamos estabelecer com o BNDES, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a Embrapa, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério da Ciência e Tecnologia, um amplo programa de incentivo à produtividade das empresas brasileiras, facilitando as importações de equipamentos, melhorando a qualidade dos tributos, favorecendo o acesso à tecnologia da informação, apoiando a inovação e estimulando a integração empresas-universidades. E vamos consolidar em harmonia com esta Casa e com os Estados a legislação unificada do ICMS, simplificando as normas, reduzindo alíquotas, com previsão de implantar um único imposto de valor agregado a ser distribuído automaticamente para a União, Estados e municípios.
Este conjunto de iniciativas significa o reforço das linhas mestras da política macroeconômica com a redução da taxa real de juros. Tenho claro que nenhum país consegue firmar uma política sólida de crescimento se o custo do capital, ou seja, o juro, for mais alto do que a taxa média de retorno dos investimentos em negócios. Da mesma forma que é necessária uma expansão planejada do crédito. Nossa meta é criar condições para que sua expansão até 2010 chegue a 50% do PIB, especialmente para o investimento, a infraestrutura, a agricultura, a habitação e o consumo. Outro ponto vital é a implantação de vigorosas medidas de desburocratização, sobretudo as que facilitem o comércio exterior, a abertura e fechamento de empresas, além de levar adiante o aperfeiçoamento das legislações sanitária e ambiental. Minhas senhoras e meus senhores, durante a campanha, afirmei que meu segundo mandato será o governo do desenvolvimento, com distribuição de renda e educação de qualidade. Disse que para termos um crescimento acelerado, duradouro e justo, devemos articular cada vez melhor a política macroeconômica com uma política social capaz de distribuir renda, gerar emprego e inclusão. Dessa forma, nossa política social, que nunca foi compensatória e sim criadora de direitos, será cada vez mais estrutural. Será a peça-chave do próprio desenvolvimento estratégico do país. O Bolsa Família, principal instrumento do Fome Zero, saudado pelas comunidades pobres e criticado por alguns setores privilegiados, teve duplo efeito. Por um lado, retirou da miséria milhões de homens e mulheres. Por outro, contribuiu para dinamizar a economia de forma mais equânime. Por isso, obteve reconhecimento internacional e já inspira programas semelhantes em vários países do mundo. Nosso governo nunca foi e nem é populista. Este governo foi, é e será um governo popular, com compromissos populares. Temos de criar alternativas de trabalho e produção para os beneficiários dos nossos programas de transferência de renda. E aí ocuparão um lugar importante a educação, a formação de mão de obra, a expansão do microcrédito e do crédito consignado, o fortalecimento da agricultura familiar, o avanço da reforma agrária pacífica e produtiva, a economia solidária, o cooperativismo, o desenvolvimento de tecnologias simples e a expansão da arte e da cultura popular. Para isso, as políticas setoriais de governo devem ser fortemente integradas. É preciso continuar expandindo o consumo de bens essenciais da população de baixa renda, fomentar o empreendedorismo das classes médias, dar continuidade à recuperação do salário mínimo, ampliar o crescimento de empregos formais e da massa salarial e aprofundar a política nacional para a micro, pequena e média empresa nos moldes da lei geral aprovada por este Congresso, que estabelece tratamento diferenciado em matéria de créditos, acesso a tecnologias e às exportações. É preciso garantir o crescimento de todos, diminuindo desigualdades entre as pessoas e as regiões. Para diminuir a desigualdade entre as pessoas, a alavanca básica é a educação. Para diminuir a desigualdade entre as regiões, o principal instrumento são os grandes programas de desenvolvimento, especialmente os de infraestrutura. Estes grandes programas e projetos de desenvolvimento regional já estão definidos e envolvem setores estratégicos como energia, transporte, inovação tecnológica, insumos básicos e construção civil. Na área de energia, eles privilegiam o petróleo, gás, álcool, biocombustíveis e eletricidade. Na área de inovação tecnológica, os softwares, fármacos, bem de capital, semicondutores
e TV digital. Na área dos transportes, englobo indistintamente setores automotivo, ferroviário, naval e aéreo. Na construção civil, os setores de infraestrutura, habitação e saneamento básico. E na área dos insumos, a siderurgia, papel e celulose, petroquímica e mineração. Minhas senhoras e meus senhores, reitero que a educação de qualidade será a prioridade de meu governo. Mais do que a qualificação, para o mundo do trabalho, a educação é um instrumento de libertação que o acesso à cultura propicia. Ela dá conteúdo à cidadania formal de homens e mulheres. Um país cresce quando é capaz de absorver conhecimentos, mas se torna forte de verdade quando é capaz de produzir conhecimento. Para isso é fundamental valorizar todos os níveis de nosso sistema educacional, sem exceção, fortalecer a pesquisa pura e aplicada, consolidar a incorporação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Temos aqui um gigantesco desafio. O que outros países fizeram ainda no século XIX ou no século XX, nós teremos que realizar nos próximos anos. Trata-se de superar os grandes déficits educacionais que nos afligem e, ao mesmo tempo, dar passos acelerados para transformar nosso país em uma sociedade de conhecimento que nos permita uma inserção competitiva e soberana no mundo. O Brasil quer, num só movimento, resolver as pendências do passado e ser contemporâneo do futuro. Graças ao esforço de todos nós, com a decisiva participação do Congresso Nacional, o Brasil conta com um instrumento fundamental para melhorar a educação básica, que é o Fundeb, o Fundo Nacional de Habitação Básica. Com ele, poderemos aumentar 10 vezes o investimento nas áreas mais carentes do ensino, e 60% destes recursos serão aplicados na melhoria de salários e na formação do professor. Para que o Brasil tenha uma educação verdadeiramente de qualidade, serão necessários professores bem remunerados, com sólida formação profissional, condições adequadas de trabalho e permanente atualização. Os educadores poderão, dessa forma, melhorar o seu desempenho e os resultados da sua atividade pedagógica. A universidade aberta é decisiva no aperfeiçoamento dos docentes, pois permite que os professores se reciclem sem sair de suas cidades. Nesta luta pela qualidade, vamos também ampliar a renovação tecnológica do ensino, informatizando todas as escolas públicas, e eu quero repetir, informatizando todas as escolas públicas deste país. Quero reafirmar, neste dia tão importante, que o meu sonho é ajudar a transformar o Brasil no país mais democrático do mundo no acesso à universidade. Para isso, contribuirão as novas universidades e extensões universitárias e as escolas técnicas em todas as cidades polos do nosso país. Para isso, contribuirá também a expansão das bolsas do ProUni. O Brasil assistirá dentro de 10 ou 15 anos o surgimento de uma nova geração de intelectuais, cientistas, técnicos e artistas originários das camadas pobres da nossa população. Este foi sempre o nosso propósito, democratizar não só a renda, mas também o conhecimento e o poder. Outras áreas vitais para a população e objeto de permanente demanda são as da saúde e da segurança pública. Como fizemos no nosso primeiro mandato, vamos continuar modernizando os dois setores para que a população brasileira, em especial a mais pobre, tenha uma melhor qualidade de vida. Sinto que, em matéria de segurança pública, um verdadeiro flagelo nacional
crescem as condições para uma efetiva cooperação entre a União e os Estados da Federação, sem o qual será muito difícil resolver este crucial problema brasileiro. Minhas amigas e meus amigos, apesar dos avanços científicos e tecnológicos de nosso mundo, ainda não foi inventada nenhuma ferramenta mais importante do que a política para a solução dos problemas dos povos. Nunca o mundo viveu como vive hoje um período de tão grande descrédito na política. Mas, paradoxalmente, nunca a política foi tão imprescindível. Temos no Brasil um desafio pela frente. Desafio para as forças que se identificam com este governo e para aquelas que se situam na oposição. Temos de refletir sobre nossas instituições e nossas práticas políticas. Temos de construir consensos que não eliminem nossas diferenças, nem apaguem os conflitos próprios das sociedades democráticas. Precisamos de um sistema político capaz de dar conta da rica diversidade de nossa vida social. Nossas instituições têm de ser mais permeáveis à voz das ruas. Precisamos fortalecer um espaço público capaz de gerar novos direitos e produzir uma cidadania ativa. As formas de democracia participativa não são opostas às da democracia representativa. Elas se complementam. Meu governo atento às manifestações das ruas, em especial aos movimentos sociais, construiu grande parte de suas políticas públicas e importantes decisões governamentais, consultando a opinião da sociedade organizada em conferências nacionais, conselhos e fóruns. Continuaremos neste rumo. Reafirmamos, finalmente, nossos compromissos éticos em uma perspectiva republicana. Nada mais ético do que a promoção do bem comum e da justiça. A reforma política deve ser prioritária no Brasil. Convido todos os senhores para nos sentarmos à mesa e iniciarmos o seu debate e urgente encaminhamento, ao lado de outras reformas importantes, como a tributária, que precisamos concluir. O fortalecimento de nosso sistema democrático dará nova qualidade à presença do Brasil na cena mundial. Nossa política externa, motivo de orgulho pelos excelentes resultados que trouxe para a nação, foi marcada por uma clara opção pelo multilateralismo, necessário para lograr um mundo de paz e de solidariedade. Essa opção nos permitiu manter excelentes relações políticas, econômicas e comerciais com as grandes potências mundiais e, ao mesmo tempo, priorizar os laços com o sul do mundo. Estamos mais próximos da África, um dos berços da civilização brasileira. Fizemos do entorno sul-americano o centro de nossa política externa. E o Brasil associa seu destino econômico, político e social ao do continente, ao Mercosul e à comunidade sul-americana das nações. Senhoras e senhores, é tempo do nascimento de um novo humanismo, fundado nos valores universais da democracia, da tolerância e da solidariedade. O Brasil tem muito que contribuir neste debate. Colocamos o respeito aos direitos humanos no centro de nossas preocupações. Ampliamos políticas públicas nesta direção e criamos instituições de Estado fortes e capazes de garantir que este país combaterá de maneira decidida e permanente todas as formas de discriminação de gênero, raça, orientação sexual e faixa etária. Por isso, cresce a participação das mulheres na vida econômica, social e política do nosso país. Cada vez mais, os negros ocupam o lugar que lhes é devido em um Brasil democrático, assim como os povos indígenas que reconquistam e consolidam a sua dignidade histórica. A despeito dos avanços que nossas políticas públicas propiciaram
especialmente na esfera educacional, ainda há muito o que fazer pelos jovens, importante segmento de nossa sociedade, a quem caberá certamente conduzir este país nas próximas décadas. Em um mundo que busca caminhos para o convívio, espaços para o diálogo, para a coabitação do múltiplo e do diverso, o Brasil tem o que oferecer. Nosso país pode ser uma voz e um exemplo autêntico e poderoso para o mundo na questão da diversidade. Pode ajudar a mostrar que neste planeta desigual é possível avançar no sentido do entendimento, quando os interesses dos diferentes e, sobretudo, dos excluídos passam a integrar efetivamente a agenda nacional. Senhoras e senhores, fui reconduzida à presidência da República pela vontade majoritária do povo brasileiro. A realização do segundo turno deu mais nitidez à escolha, contrapondo projetos de país com contornos bem definidos e diferenciados. O povo fez uma escolha consciente. Mais do que um homem, escolheu uma proposta. Optou por um lado. Não faltaram os que, do alto de seus preconceitos elitistas, tentaram desqualificar a opção popular como fruto da sedução que poderia exercer sobre ela o que chamavam de distribuição de migalhas. Os que assim pensam não conhecem e não entendem este país. Desconhecem o que é um povo sem feitores, capaz de expressar-se livremente. O que distribuímos, e mais do que isso, socializamos, foi cidadania. Este povo constitui a verdadeira opinião pública do país que alguns pretenderam monopolizar. Finalmente, quem tentou desqualificar a opção popular não foi capaz de valorar algo fundamental: a vontade de mudança, que esteve reprimida por décadas e séculos. Expressou-se pacificamente, democraticamente, e esta manifestação contribuiu de modo notável para o fortalecimento das instituições. O caminho da política exige paciência, concessões mútuas, compreensões do outro. Exige que sejamos capazes de levar ao extremo a prática da escuta, pois só assim é possível sintonizar e harmonizar interesses. Mas exige opções, alinhamentos. Neste dia inaugural do meu novo mandato, não peço a ninguém que abandonem suas convicções. Não desejo que a oposição deixe de cumprir o papel que dela esperam os que por ela livremente optaram. Quero pedir-lhes apenas que olhemos mais para o que nos une do que para o que nos separa. Que concentremos o debate nos grandes desafios colocados para o nosso país e para o mundo. Que estejamos à altura do que necessita e deseja o nosso povo. Só assim poderemos estar todos a serviço deste país que tanto amamos. Eu, de minha parte, governarei para todos, sem olhar para a cor, credo, opção ideológica ou partidária. Mais do que nunca, sou um homem de uma só causa, e esta causa se chama Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, reconheço que Deus tem sido generoso comigo, mais do que mereço. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculo para trabalhar.
Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com dificuldades para ajudar. Eu pedi dádivas e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que eu precisava. Muito obrigado, boa sorte e feliz ano novo para todo o povo brasileiro, para todos nós. Então, esse foi o discurso com o qual o presidente Lula tomou posse pela segunda vez no seu cargo. O discurso durou exatamente meia hora, foi um discurso que nós chamaríamos na gíria política de programático. Ele mencionou vários dos pontos essenciais que ele considera que tem que conseguir fazer agora no segundo mandato. Senhor vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Aldo Rebelo, excelentíssimo senhor vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Ferreira Mendes, honram-nos também com suas presenças as excelentíssimas senhoras Marisa Letícia Lula da Silva, Marisa Gomes Campos da Silva, Rita de Cássia Poli Rebelo e Maria Verônica Rodrigues Calheiros, excelentíssimo senhor terceiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Eduardo Gomes, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimas senhoras e senhores senadores, excelentíssimas senhoras e senhores chefes de missões diplomáticas e organismos internacionais, excelentíssimas senhoras e senhores governadores, excelentíssimas senhoras e senhores ministros de tribunais superiores, excelentíssimas senhoras e senhores ministros de Estado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, excelentíssimo senhor Advogado-Geral da União, excelentíssimos senhoras e senhores presidentes de Assembleias Legislativas, minhas senhoras e meus senhores. Rapidíssimo. Creio expressar o sentimento de toda a sociedade ao afirmar a satisfação de celebrar mais um marco da democracia brasileira. É um momento, sem dúvida nenhuma, o presidente já o disse com toda ênfase, de orgulho para a nossa jovem, mas vigorosa democracia. E esta é uma virtude da democracia. Ela vai se incorporando tão confortavelmente ao nosso cotidiano que quando paramos para observar, parece que sempre vivemos na plenitude democrática e todos sabemos que nem sempre respiramos normalidade. O outro mérito é que o modelo não se pretende acabado. Como ela nunca está completa, é necessário refazê-la diariamente. É uma obra aberta e coletiva, que tem início, mas não tem termo. Como é humildemente imperfeita, a democracia precisa sempre ser refeita, e aí reside o seu maior valor, a permeabilidade permanente aos aperfeiçoamentos institucionais. Nunca é demasiado relembrar o ensinamento. A democracia pode ter problemas, mas é o melhor sistema de governo. Os problemas existem de fato, mas a democracia segue sendo o melhor sistema de governo. O processo eleitoral de 2006, mais do que a celebração democrática, deve ser compreendido, o presidente já o disse, além do cômodo antagonismo entre os que disputaram a eleição. Ele se insere em um processo histórico-social e precisa ser ponderado sobre a perspectiva das mensagens emanadas da sociedade. Chegou o momento de interpretar esses anseios
e interagir com eles. É uma decisão crucial, especialmente agora, quando transpomos o calor eleitoral e ingressamos na administração, cujos atos e decisões têm consequências sobre a vida de todos nós. A sociedade amadurecida está atenta, ela nos ouve, mas no silêncio do voto está exigindo ser ouvida com maior frequência e ser atendida. Ela clama e continuará clamando por melhorias no dia a dia, e o último pleito, sem dúvida nenhuma, demonstrou que a percepção de conforto econômico aqui defendida pelo presidente foi decisiva no resultado. A sociedade recusou a hegemonia nas mãos de um segmento. Entre a Presidência da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados, governos estaduais e assembleias legislativas, o poder foi repartido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com responsabilidade, aguda e rara sensibilidade adquirida em sua trajetória única, soube diagnosticar e compreender os desejos da sociedade e, verificada a opção pela continuidade do seu projeto, convocou o Brasil para uma conciliação. Reformas estruturais, Vossa Excelência tem razão, presidente Lula, pertencem ao futuro do país, não a governos. A pregação, instando todos a colaborar, não deve ser recebida com reservas. Busca-se uma conjugação de vontades, com propósitos determinados como meio seguro de superarmos as apreensões nacionais. Hoje fica claro que esta convocação deve contar principalmente com a oposição, vital em qualquer democracia, e que reúne valorosos quadros na busca do bem coletivo. O espaço da oposição, Vossa Excelência já o disse e repito, é sagrado, sua voz crítica imprescindível. Tudo em política é questão de espaço, possibilidade e ousadia. Se houver um ambiente para um amplo diálogo que permita fazermos as reformas, reduzir mais impostos, distribuir mais rendas, gerar mais investimentos, mais empregos e crescer ainda mais em bases sustentáveis, todo esforço, senhor presidente, será pouco para concretizá-lo. Precisamos de racionalidade para maximizar os dividendos econômicos que o cenário externo ainda sugere. Os ciclos históricos exigem espectadores atentos. Ou o Brasil avança ou é marginalizada a história econômica moderna. Daí a necessidade que Vossa Excelência tem de destravá-lo. Não precisamos de frases sonoras ou sugestivas. Diante de um mundo irremediavelmente globalizado, o nosso choque é o choque do óbvio, é o choque da execução do óbvio. É uma caminhada que exige trabalho, união e patriotismo. Ela nos dará segurança para gerar os empregos pretendidos e crescermos ainda mais, ainda acima que os percentuais de outrora. Brasileiros não torcem contra o Brasil e, portanto, não querem assistir à repetição de erros pretéritos. É imperativo, na busca do bem comum, que ousemos fiscalizar, legislar, apontar caminhos sólidos para o desenvolvimento, são atribuições do Poder Legislativo. Enquanto as potências avançam celeremente em todos os campos, ainda lutamos por direitos básicos, por direitos comezinhos, consagradas às conquistas mais elementares da democracia, as liberdades e o Estado de Direito. Devemos somar esforços para avançar ainda mais rumo à justiça social e à igualdade de oportunidades, sem os quais nenhuma democracia estará completa, nenhum democrata estará satisfeito. Democracia não é só direito a voto, não é só ir e vir. Democracia, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente José Alencar, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Aldo Rebelo, que é um dos mais atentos observadores da cena nacional. Democracia
como os senhores bem o sabem, é mobilidade social, igualdade de oportunidades e justiça social. As projeções do cenário mundial são confortáveis, ainda sinalizam para um crescimento sustentável para os países emergentes. Muitos dos resultados são consequências, são reflexos das reformas iniciadas na década de 90 que precisam, como disse aqui Vossa Excelência, ser continuadas. Devemos prosseguir com elas ou seremos um elo perdido no continente. Temos potencial e vamos, com a ajuda de todos, dar os passos do tamanho dos passos de outras nações. O papel do Parlamento, presidente Lula, é acelerar as reformas, que não devem ser procrastinadas ou vítimas de contaminações eleitorais que se avizinhem. Para cumprir seu destino histórico, o país pede a sequência das reformas, entre elas a modernização do sistema político, a reforma política. Quem morreu não foi a democracia, quem morreu não foi a ética, quem apodreceu foi o nosso sistema político uninominal. A mudança nas novas formas de cooperação entre União e os demais estados federados e a simplificação dos nossos tributos. Sei que, presidente, para encerrar, que a exortação pela palavra tem perdido a força, mas devemos ressuscitar esse valor, senão começaremos a perder o contato com a sociedade. Os riscos são conhecidos, senhores senadores, senhores deputados. A descrença na capacidade saneadora e organizadora das instituições. Desejo que os anseios do povo brasileiro encontrem ressonância nos três poderes, que mais do que nunca precisam ser independentes, autônomos e harmônicos, e que possamos colaborar na construção de um futuro próspero, justo e igualitário para o Brasil. E neste projeto, eu estou convencido de que a oposição, que é parte essencial do poder legislativo, tem verdadeiramente como contribuir, dada a responsabilidade e a maturidade com as quais vem atuando. Creio exprimir nesse momento o sentimento dominante, ao dizer que não será por nossa omissão, inércia ou inação, que o governo de Vossa Excelência dará ao Brasil as medidas que o povo reclama, a opinião pública reivindica e a nação, conforme decidiu eleger, espera. Aqui, os interesses do Brasil estarão, como sempre estiveram, acima de eventuais divergências ideológicas, doutrinárias e partidárias. Para encerrar, eu repito, Padre Vieira, e quero desejar bons anos a Vossa Excelência. Bons anos. Não apenas este ano, mas todos os anos do seu mandato. Está encerrada a sessão. Ok, o que nós acabamos de assistir agora foi o agradecimento, na verdade, como diz o cerimonial, que foi um pouco mais longo do que o cerimonial costuma destinar para essas palavras do presidente do Congresso, no caso o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, ao discurso com o que o presidente, no segundo mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, pronunciou ao assinar o seu termo de posse e dizer, agora formalmente, o que ele quer fazer nesses próximos 4 anos. O presidente se dirigirá agora para o lado de fora do Congresso, onde vai ser homenageado... Ele passa em revista a tropa. Passa em revista fora, a tropa, né? tem os famosos 21 tiros de canhão, novamente o hino nacional. São as cerimônias militares que ele recebe agora, já como presidente Alexandre. Agora, no discurso do presidente, 2 pontos me chamaram a atenção. O primeiro, essa expressão nova, PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E segundo, que me pareceu no discurso, um dos pontos específicos que ele mencionou, que é a simplificação dos tributos estaduais, particularmente o ICMS. Ele falou no IVA, ou IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é um imposto usado, talvez na maior parte dos países. Recebeu aplausos na hora que falou nisso. Agora, não sei se os governadores estariam dispostos a negociar isso. Esse é o ponto nevrálgico, esse é o ponto mais difícil de toda a discussão tributária no Brasil hoje, porque implica um entendimento entre União e Estados que até agora não apareceu.
E foi um dos pontos específicos que ele mencionou. Não foi um discurso com muitos pontos específicos. Foi, no meu entendimento, um discurso até com muitas manifestações de intenção e muito pessoal. Quando ele começa dizendo, como ele fez, tudo é parecido, é diferente, tudo eu posso e não posso, mas eu quero pressa, coragem, ousadia e criatividade. Agora está faltando o elenco de medidas específicas. Ele falou, William, pressa, ousadia e coragem. E realmente... E criatividade. Se é para pôr em prática isso que ele disse, vai precisar de muita ousadia e de coragem, porque ele fala em romper as amarras, ampliar o investimento público, desonerar o investimento privado. Na hora que fala em destravar o Brasil, isso significa cortar a burocracia, cortar impostos, cortar juros, cortar o peso do Estado, cortar insegurança pública, acabar com más estradas, acabar com portos caros. Quer dizer, vai precisar de ousadia, sim, para fazer tudo isso. Ele está agora cercado de alguns dos seus auxiliares diretos, além de muitos parlamentares ali procurando... Vai demorar. Político, nessa hora, adora os abraços, até ele conseguir sair dali do Congresso. Está ali com o Arlindo Chinaglia, que aliás é o candidato do PT, de novo. Arlindo, Sarney, Tuma, todos já haviam cumprimentado o presidente na entrada. Agora, certamente, o cumprimentam pelo discurso. Um discurso em que ele... Ali no alto da tela nós vemos o ministro da Justiça, que vai deixar de ser ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, Dilma Rousseff, junto dele, talvez com um plano um pouco mais fechado, onde possa identificá-los melhor. A chefe do Gabinete Civil vai se manter no cargo, com certeza, assim como o ministro Guido Mantega. 6 ministros são interinos hoje. Ele deve mudar esses 6 de acordo com as alianças políticas que forem feitas e com os interesses dos partidos. Outro confirmado já é Gilberto Gil. Exato. Ali junto do presidente Lula está ainda o presidente do Senado, Renan Calheiros, um pouco atrás dele. Nós vemos, aliás, o ministro Gilberto Gil ali também, aparecendo na imagem. Vão ter que abrir caminho para o presidente conseguir sair dali. Mas voltando ao discurso do presidente, ele fala em facilitar as importações de equipamentos, fala em alterar a qualidade dos tributos, ele não fala em alterar a quantidade, a qualidade. Qualidade de tributo, eu imagino que seja o tamanho da alíquota, ou a forma como o tributo é cobrado, a forma como ele incide sobre que parte do preço do produto. Alexandre, tem uma expressão bastante contundente que ele usou no discurso quando ele se referiu à questão de segurança pública, que ele falou em flagelo nacional, que poderia levar a um entendimento melhor entre a União e os estados. É uma disputa antiga, quem sofre é a população no fundo, como a gente viu no Rio de Janeiro recentemente, quando políticos começam a disputar quem é responsável pelo quê em questões de segurança pública. É flagelo nacional, são 130, 140 homicídios por dia. Isso não acontece em nenhuma guerra do mundo presentemente. É o ponto mais alto de matança do planeta aqui no Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer isso. Não é normal isso, como disse a presidente do Supremo quando foi assaltada na linha vermelha. Ela disse que era um acontecimento mais ou menos normal. Não é normal. Reforma política, outro ponto importante levantado por ele. Mas ele não foi além. Ele disse apenas que deveria ser prioritária, assim como mudanças, mais reforma tributária. O presidente do Senado, ao discursar, ao agradecer o discurso do presidente da República, referiu-se também à reforma política como a modernização do sistema político brasileiro, mas também não foi específico. O que me pareceu vago demais até, se me permitirem a adjetivação, em relação à questão da reforma política, foi quando o presidente da República diz: nós precisamos sentar para discutir. É algo que já vem sendo discutido há mais de uma década. Há mais de uma década. Eu lembro que Marco Maciel, que é um dos pioneiros dessa reforma política, fala nisso há, 20 anos. Mas não se consegue fazer por quê? Porque o alvo da reforma política são aqueles que a fazem. Eles são os agentes e pacientes. Agora, Alexandre, reforma. nós vamos ter um novo congresso daqui a um mês. Em fevereiro começa esse congresso que impulsou o presidente, é o congresso que veio até aqui.
Os que foram eleitos agora em outubro tomarão seus lugares a partir de fevereiro. Pode-se esperar desse novo Congresso, do que já se sabe que são as relações de força e a relação entre os partidos, passos decisivos no sentido de alguma reforma política? Olha, infelizmente não é o que a maioria dos analistas acha. Acham que não houve uma melhoria. Ele acabou de cumprimentar o Cristóvão Buarque, foi seu adversário, inclusive, nas últimas eleições, o senador Cristóvão Buarque. E falou em prioridade na educação, que foi a base da campanha eleitoral do Cristóvão, do senador Cristóvão. Mas desculpe a interrupção, você acha que não devemos esperar grandes passos na reforma política com o novo Congresso? Todo mundo dá de óbvio, sem necessidade de discutir, que a legislatura que ora acaba foi a pior da história. E muitos analistas acham que o Congresso que vem, a Câmara dos Deputados e o Senado que vem, não promoveu, a última eleição não promoveu muita melhora nisso. As pessoas, tanto que as pessoas que renunciaram para não perder o mandato, porque estavam envolvidas em escândalo, muitas delas, grande parte delas, voltou. Voltou com milhares de eleitores apoiando, concordando, sendo solidários, sendo solidários com os atos praticados por essas pessoas. Alexandre, há vários pontos que nós estamos destacando aqui do pronunciamento feito pelo presidente da República no início do seu segundo mandato, e um deles foi em relação ao Bolsa Família. Foi até quando a voz do presidente Lula se tornou mais enfática. Ele leu o discurso, não é o forte dele ler páginas de papel, ele gosta de falar livre. Mas ali foi o ponto em que ele me pareceu que fazia uma defesa muito veemente do que ele considera, e ele caracterizou o Bolsa Família como peça estratégica do desenvolvimento. Ele agora fala num passo seguinte, José Genuíno. José Genuíno estava envolvido no escândalo do mensalão. O presidente do PT agora volta, né? O Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo. Mas ele fala no passo seguinte, que é de dar educação, ensinar para o trabalho, preparar para o trabalho, porque ele falou em acabar com a miséria. Não acaba com a miséria, dá apenas o peixe, mas não dá aquela velha história, dá o peixe e não ensina a pescar, né? Agora ele está falando em ensinar a pescar. Acho que é um passo seguinte necessário. Não basta sustentar as pessoas. Tem que estimular as pessoas a produzirem. Bom, nós vamos interromper agora a transmissão da cerimônia de posse do presidente Lula. E nós voltamos, você fica com Malhação, nós voltamos mais tarde com mais informações sobre o segundo mandato do presidente Lula, o dia de festa aqui em Brasília. Até já. Do nosso país. E eu trilhei o caminho do movimento sindical. E por conta de vocês, eu me transformei numa pessoa importante na política brasileira e quis Deus que um belo dia eu encontrasse o Zé Alencar em Belo Horizonte, ouvi um pronunciamento dele e depois que ouvi ele falar, eu saí de lá convencido que nós tínhamos encontrado um jeito de unificar capital e trabalho na presidência da República e na vice-presidência, e saí de lá convencido que eu tinha conquistado o meu vice. E sou profundamente grato pela lealdade, pelo companheirismo e pela compreensão que este homem tem da defesa dos interesses nacionais, dos interesses brasileiros. Sou profundamente grato à compreensão da dona Marisa Letícia, que nesses 4 anos esteve junto comigo nos bons e nos maus momentos. E certamente Zé Alencar e eu somos gratos também à dona Marisa, a esposa do Zé Alencar, porque certamente nos momentos difíceis ela era o ombro, o consolo e a consciência política para nos afirmar: continue lutando, porque é a única coisa que vale, que compensa, é a gente continuar lutando para garantir as conquistas
que esse povo tão sofrido vem conquistando ao longo dos anos. Sou muito grato aos companheiros do Congresso Nacional, aos deputados e senadores que ajudaram com que o debate político, mesmo quando estava mais radicalizado, o debate político não atrapalhasse que as coisas de interesse da nossa nação fossem votadas e conseguimos aprovar praticamente tudo que o governo mandou ao Congresso Nacional. E certamente o Congresso Nacional, pela sua pluralidade, pela sua prática democrática e por ser a consciência do povo brasileiro no dia das eleições, continuará ajudando a que este país continue dando certo e crescendo. Quero agradecer aos trabalhadores, aos estudantes, às mulheres e aos homens deste país que não só nos ajudaram a consolidar a democracia, mas saíram às ruas para conquistar aquilo que durante muitos e muitos anos nós tentávamos conquistar e não conseguíamos. Eu lembro que quando fui dirigente sindical... Você fica agora com a novela. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações na nossa cobertura da posse do segundo mandato do presidente Lula e a cobertura completa logo mais também no Jornal Nacional. Até já. Os trabalhadores conquistaram não apenas o direito...